passou esses 3 dias. O Edson é formado em tecnólogo de processos pela FATEC de Sorocaba e atualmente é gerente de operações da Heller Máquinas CNC, que, como eu já disse, é um dos patrocinadores do nosso evento e que muito prontamente está nos ajudando com as camisetas em comemoração à Semana da Engenharia e a Engenharia Nota 5, que é a nota máxima no MEC que nós conseguimos nesse semestre. O Edson vai falar justamente de Indústria 4.0 e sua engenharia de aplicação, algo que é extremamente importante, extremamente inovador, né, que está entre os high topics aqui na área industrial e na área de processos e na área da mecânica. Então eu gostaria de agradecer imensamente a presença do Edson. Vou passar a palavra para ti para que a gente já possa estar iniciando com a nossa palestra. Obrigado pela presença, Edson. Pessoal, boa noite. Em nome da diretoria da Heller, eu queria agradecer o convite, dizer que é um prazer, é uma satisfação estar participando desse evento. Tá? Meu nome é Edson Santos, trabalho há 33 anos na empresa Heller, tenho 56 anos. Eu sou gerente de aplicação, né? Não de operações, e nós vamos falar da inserção da tecnologia CNC na indústria 4.0. Foi o assunto que o professor Bruno solicitou para que a gente estivesse aqui falando para vocês. E eu não poderia deixar de falar também um pouquinho da engenharia de aplicação, né? Porque eu trabalho já há 33 anos nessa área e tem tudo a ver, né? Tenho aí uma conexão entre indústria 4.0 e engenharia de aplicação. Então eu vou apresentar a empresa para vocês, uma breve apresentação, depois eu vou falar um pouquinho do nosso portfólio de máquinas, o nosso know-how, mais voltado para a engenharia de aplicação, não vou conseguir passar o know-how de todas as áreas, né? E depois a gente vai falar um pouquinho da indústria 4.0 e, se der tempo, eu vou apresentar aí uns 2 cases para vocês, para ficar de uma maneira prática aí o conhecimento. Então, a Heller tem no mundo 30 pontos de vendas, tá? E ela se concentra aqui, ó, na América do Norte, na América do Sul, na Europa e na Ásia. Então a Heller, ela procura estar próximo aos seus clientes, né? Nós temos produção, vendas, service e engenharia. Desses 30 pontos, né, de vendas, 5 deles nós temos fábrica produzindo máquinas de uma maneira global. Essas 5 fábricas estão localizadas, né, na América do Norte, nos Estados Unidos. Então temos Heller nos Estados Unidos, a Heller aqui no Brasil, pertinho de vocês aqui em Sorocaba. Tá? Então fica aí, reforço um convite, né, pela distância que não é longa. Fica o convite, assim que vocês tiverem uma oportunidade, planejar uma visita, a gente vai receber vocês aí com todo prazer. Da Inglaterra nós temos também uma unidade, na China, e a nossa matriz que fica no sul da Alemanha, na cidade de Nürnberg. Ou seja, 5 áreas de produção totalmente integradas e com o mesmo nível tecnológico. Ou seja, a máquina que é fabricada aqui em Sorocaba, ela pode ser enviada para a Inglaterra, ou para os Estados Unidos, ou para a Alemanha, ou para a China. A qualidade, né, e o processo são os mesmos. Eu vou falar um pouquinho da história, né, para vocês conhecerem um pouquinho da nossa história. Nós começamos, né, a Heller foi fundada em 1984, então uma empresa aí com mais de 120 anos aí de atuação. Foi fundada pelos irmãos Ernest e Hermann Heller. Em 1900, eles começaram, né, a fabricação de serras circulares e furadeiras radiais. Então aí você vai perceber, né, o avanço tecnológico, né, durante o tempo e como que a empresa passou por essas fases.
Em 1930, a introdução do comando hidráulico e fresadoras. Você já percebe que o nível de máquina já é outro, ou seja, já tem mais tecnologia. 1940, fresadoras de produção de console, ou seja, essa fresadora aqui, ela já tem, né, um pouquinho mais de tecnologia, ela já tem controles hidráulicos, ela tem um console onde o movimento do eixo X e o movimento do eixo Y já é de maneira automática, né? 1950, furadeiras e máquinas especiais e linhas transfer. 1960, serras e centros de usinagem. Você percebe que aqui, ó, que na década de 60, a Heller já começa a desenvolver os seus primeiros centros de usinagem. Todos aqui sabem, né, já viram, conhecem um centro de usinagem? Um centro de usinagem nada mais é que uma máquina que faz praticamente todas as operações. Ou seja, operações de uma furadeira, de uma fresadora, de uma manipuladora, você acopla tudo numa única máquina. E ultimamente até operações de torneamento a gente está realizando de uma maneira integrada no centro de usinagem. 1970, a Heller começa a produzir as primeiras máquinas CNC. Interessante, né, que também ela desenvolveu uma máquina, né, uma fresadora CNC para usinagem de virabrequim e eixo comando. Quem conhece, né, o virabrequim é um componente automotivo. Ele tem um eixo principal, né, chamado de munhão, e os moetes são aqueles setores que são excêntricos. A hora que o girabrequim ele gira no centro, ele tem vários munhões no entorno do eixo principal que forma aquele movimento excêntrico. E como que eu usino, né, nesse tipo de máquina, uma peça dessa? Eles bolaram já em 1970 uma tecnologia de ferramenta circular, onde esse eixo é preso entre pontas e através da aplicação do CNC, a ferramenta ela faz um movimento excêntrico. Ou seja, o eixo gira no centro e a fresa circular acompanha o excêntrico comandado pelo CNC para fazer a usinagem do moente. Então, você já percebe que a empresa começou a modernizar suas máquinas aqui já na década de 70. Em 1980, a Heller lança os seus primeiros centros de usinagem da série BA, Bearbeitungszentrum, do alemão. E o interessante aqui, ó, que utilizando, né, um comando próprio. A Heller, então, ela desenvolveu o seu próprio comando CNC, chamado aqui, ó, né, foi batizado como CNC Unipro 80. E também desenvolveu centros de torneamento e brochamento para esse tipo de peça, ou seja, virabrequim e eixo comando. 1990, já começa a lançar, né, novos modelos de máquina, né, ainda centros de usinagem e linhas transfer flexíveis. Aqui, ó, ela desenvolve ainda mais a parte de CNC e ela lança o comando Unipro 90. Então a Heller, além de fabricar as suas máquinas, ela também fabricava o próprio comando. Então vocês percebem que tem um corpo de engenharia, um corpo de técnicos, né, criando ali os softwares e aplicando tudo isso dentro dessa tecnologia de CNC. No ano 2000, centros de usinagem da série MCH e linhas para usinagem de peças, ou seja, produção com altos volumes. Em 2010, nós começamos a lançar as séries H, né? H e MCF, máquinas de 4 e 5 eixos, com e sem trocador de pares.
O centro de usinagem, né, uma máquina que tem acoplado nela o trocador de pallets, ela tem muitas vantagens produtivas. Por quê? Enquanto a máquina está lá na estação de trabalho usinando uma peça, na estação de carga tem um outro pallet que eu posso abrir a proteção, a porta de proteção dessa estação, fazer a troca da peça, carregar uma outra peça, e eu tenho esse tempo de troca coberto. Terminou de usinar dentro da estação de trabalho, é feita a troca do pallet e a máquina entra num ciclo de produção. Com os tempos mortos, né, ou seja, tempo de carga e descarga coberto, devido a essa tecnologia de trocador de pallets. Os dias atuais, hoje, o que nós estamos fazendo? Ainda centros de usinagem de 4 e 5 eixos e soluções especiais. Então, essa é a história da Heller. Um overview aqui é uma visão da nossa matriz lá na Alemanha. Aqui é um setor aqui de usinagem, aqui o setor de treinamento e desenvolvimento, e aqui um setor de montagem de grupos. Então, lá na matriz da Alemanha, lá no sul, em Nürnberg, né, nós temos o nosso quartel-general, é ali que nós temos uma rede global de tecnologia, de produção, ou seja, sempre que há um desenvolvimento, né, nós temos uma interação, temos um intercâmbio muito forte de treinamento, de troca de experiências. Né? Nós temos lá na Alemanha 1.550 funcionários, mais ou menos, e em todo o grupo 3.000, ou seja, das 5 unidades produtivas, né, você somando mais os escritórios de venda, nós temos um total aqui de 3.000 funcionários diretos. E uma área de 27.200 metros quadrados de fábrica. Aqui no Brasil, né, nós temos aqui também coloquei algumas imagens para vocês terem uma ideia, mas como eu já falei, reforço o convite aqui para que vocês possam nos visitar e ter o privilégio de conhecer, né, presencialmente a fábrica. Então nós temos aqui o setor de montagem de grupos, ou seja, a máquina ela é montada em setores divididos, né, onde você monta os grupos, ou seja, você monta a mesa num determinado departamento, no outro departamento você monta o fuso da máquina, depois você monta o magazine, e depois no shed de montagem, no local de montagem, você vem com as partes principais, que é a base e a coluna da máquina. Primeiro você instala a base e depois você começa a montar cada grupo. Nesse caso aqui, o grupo, que é o segundo grupo mais importante, que é a coluna, já está montado, e assim você vai trazendo todos os componentes, todos os grupos, e até que você tenha a máquina inteira montada. Né? Nós temos aqui, então, no Brasil, né, engenharia de aplicação, temos engenharia de produto, nós temos um service com manutenção e assistência, retrofit de máquinas e reforma de máquinas. Hoje nós contamos com 200 funcionários diretos, né? Mas algumas empresas também prestam serviço quando a gente tem uma demanda de instalação de máquina ou até de treinamento. Às vezes nós temos alguns parceiros que trabalham conosco. Temos uma área, essa área que já aumentou, né? Nós estamos aqui já com quase 9.000 metros quadrados de fábrica. E aí, pessoal, falando de fabricante de máquinas, né, que são equipamentos de muito valor agregado, né, você precisa pensar no serviço de pós-venda. Então, aqui no Brasil, nós temos um serviço de pós-venda, né, um hotline de treinamento, peças de reposição, contratos de serviço, retrofit e modernização, reformas de máquina, grupos de reparos, máquinas seminovas e assistência técnica, ou seja, um departamento adequado e equipado para prestar todo o atendimento no pós-venda.
Eu vou falar um pouquinho agora para vocês, né, para quem ainda não conhece, ou alguém aqui já viu alguma informação da Heller pela internet, ou nos meios nas mídias? Nunca ouviram falar da Heller? Então, nós temos aqui no Brasil, né, um portfólio de 15 produtos, né, 15 centros de usinagem. Nós temos 9 modelos de centros de 4 eixos, né, da série H. Nós temos depois mais 2 modelos da série HF e mais 4 modelos da série F. Tá? Então, são máquinas de horizontais de 4 eixos, máquinas horizontais de 5 eixos e máquinas também horizontais de 5 eixos. Por que eu tenho então uma diferença entre esses dois grupos de máquinas aqui, a série HF e a série F? Você percebe aqui, ó, que essa máquina aqui, ó, HF, elas são máquinas de 5 eixos e o 5º eixo é fornecido na peça de trabalho. Ou seja, uma máquina de 4 eixos, ela tem, né, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E o eixo B, ele gira em torno de Y. Uma máquina HF de 5 eixos tem o eixo que bascula, né, no sentido de X, nesse sentido aqui, ó, que bascula nesse sentido e é o eixo A. Então, o 5º eixo está na peça, né? Então, na mesa que acomoda a peça ali que está acoplado o 5º eixo. E na máquina F, o 5º eixo, ele é fornecido na ferramenta. Ou seja, é o cabeçote da ferramenta que faz o movimento do 5º eixo. Tá? E temos, né, eu pulei esse slide aqui, temos os centros horizontais, né, de 4 eixos, como eu falei para vocês, a regra da mão direita, né, norma DIN, são eixos ortogonais, com o 4º eixo, que é o eixo B, que gira em torno do eixo Y. Para ficar mais fácil de entender, né, essa dinâmica dos eixos, eu coloquei uma figura aqui. Então fica mais claro, né? Você vê aqui, ó, uma máquina ainda semi-pronta, mas aqui eu já tenho a base da máquina, eu tenho a coluna, que são as 2 peças principais. Aqui eu tenho o trocador de pallet que eu falei para vocês, eu tenho 2 pallets aqui. Aqui no meio tem o fechamento, né, que divide a área de trabalho, onde vai ser usinada a peça, e a estação de carga, onde eu vou trocar as peças enquanto a máquina está usinando aqui na área de trabalho. Aí eu tenho na coluna a unidade de trabalho onde tem o fuso da máquina, e aqui do lado o trocador de ferramentas. Então você, como eu expliquei, né, regra da mão direita. Na verdade, a regra da mão direita, como que eu tenho que ficar de frente com a máquina e colocar o dedo médio no fuso, né? Então fica lá o eixo Z, o eixo Y e o eixo X. E em torno do eixo Y, o 4º eixo, que é o eixo B, tá? Aqui, pessoal, aqui do lado é acoplado o magazine da máquina. O que é o magazine? É um armazém de ferramentas, né? Então, eu tenho vários tamanhos, né? Eu posso montar o escopo da minha máquina com um magazine standard. Por exemplo, o modelo H2000, que é o menor modelo que nós fabricamos, ele tem um magazine com 50 lugares. Então, eu posso ter ali 50 ferramentas, onde nessa interface entre a máquina e o magazine eu tenho o trocador de ferramentas. Então eu faço a troca da ferramenta que está no magazine para o fuso da máquina. Um detalhe aqui, né? O modelo de máquina da série H, a menor máquina nossa, né, seria o H2000,
ela tem o trocador de pallets e eu posso colocar aqui, ó, em cada pallet até 850 quilos. Tá? Na série HF eu tenho dois modelos, né? Tenho dois modelos de máquina. Aqui eu tenho o HF 3500 e HF 5500. Na HF 3500 a carga máxima é de 550 kg. E na HF 5500 a carga máxima sobre o pallet é de 750 kg. O quinto eixo está na mesa. Aqui, ó, na série F também são máquinas de 5 eixos, ou quinto eixo na ferramenta. A menor máquina aqui, que é a F4000, eu já posso colocar 1.400 quilos sobre a mesa, sobre o pallet. O segundo modelo, que é a F10.000 e a 14.000, eu posso colocar 4.000 quilos, uma peça de 4.000 quilos. E a F16.000, eu posso colocar 8.000 quilos. Então eu faço uma pergunta para vocês. Por que eu tenho então duas gamas, né, de produtos de máquinas de 5 eixos? Uma, ela tem um tamanho, uma capacidade limitada e o quinto eixo está na mesa. A outra série também são máquinas de 5 eixos com o quinto eixo na ferramenta, mas tem uma capacidade muito maior de carga sobre a mesa. Por que eu tenho essa diferença? Então, deixo para vocês pensarem. A demanda do serviço. Vocês vão ver daqui a pouco. Mas pensa aí, ó. Por que a Heller iria desenvolver dois conceitos de máquinas de 5 eixos? Só um seria suficiente? Só esse ou só esse aqui? Então vamos lá. Eu vou passar um vídeo aqui, ó, do centro de usinagem, dos nossos centros de usinagem da linha H, de 4 eixos. Tem som? Não tem problema, é o que eu falo. É tipo o som? Mano. Se quiser cantar, já quer. Deixa eu só pausar aí, né? Passa. Acho que vai. Foi na metade, tá? Mas acho que vamos ver. Não é muito alto. É que não tá muito legal. Às vezes é só mais pra dar uma dinâmica, uma lição. Não, pessoal, ó, não é outro, você está no anterior. Na linha H. Isso aí. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse vídeo, né? É um vídeo que mostra, né, a nossa linha H de centros de usinagem. Então, como eu falei, são máquinas, né, que são dotadas de trocador de pallet. Aqui é a área de carga, a área de trabalho aqui dentro. O movimento do eixo Y, o movimento do eixo X, o movimento do eixo Z. Em cima da mesa está, né, acoplado o eixo B. Uma máquina horizontal, né, trabalhando no plano XY, ela vai trabalhar sempre ortogonal ao plano. Uma máquina extremamente robusta, porque tem a base, né, a base toda dela
é a peça única feita de ferro fundido. Temos vários tamanhos, né, como eu falei para vocês. Posso acoplar vários tamanhos de magazine, dependendo da necessidade do processo. Sistema de fuso zero, quando o operador colide o fuso, eu posso tirar só o miolo dele para fazer o reparo. Temos seis combinações de unidades de trabalho. Vários sistemas aqui que eu posso trabalhar com automação. Robô de solo, robô aéreo, gateway. Uma posição ergonômica muito legal para manipular uma gazela de ferramentas. Ó. Operações bem fáceis. Aqui vocês podem ver, ó, ele está carregando um dispositivo lá na área de carga, outro dispositivo em cima do pallet. A troca do pallet, ele retira o pallet que está dentro da máquina e coloca para a estação de carga. Nesse momento, o CNC libera a área de trabalho para começar a usinar. Troca de ferramenta extremamente rápida. Desse modelo H2000, a troca de ferramenta é 2,3 segundos. Interpolações, né, no plano XY, se for necessário, você pode acoplar uma câmera interna na área de trabalho e interfaces para trabalhar com funções para a indústria 4.0, que eu vou falar daqui a pouco. Acessibilidade, né, para a área de manutenção. Os grupos, né, elétricos, pneumáticos, eles são montados de maneira que você tenha os grupos para facilitar a manutenção, não tem nada, cada um no seu lugar. E agora vocês vão ver um vídeo da linha HF, uma máquina de 5 eixos, para vocês notarem, né, a diferença da tecnologia de uma máquina de 4 eixos comparada com uma máquina de 5 eixos. Movimento do eixo Y na máquina de 5 eixos, do eixo X, do eixo Z. O quinto eixo faz um movimento basculante e dentro do quinto eixo está o eixo B. Então, a combinação desses 5 eixos, você faz uma peça com qualquer perfil. Isso é muito utilizado para usinagem de motos e matrizes. Os fusos de esferas, né? Os acionamentos, aqui e aqui. A ancoragem aqui, ó. A ancoragem do eixo A. Tem máquinas que não têm essa ancoragem. É um ponto muito importante. Os acionamentos do quinto eixo e do quarto eixo aqui no centro. A interpolação, ó, usando os 5 eixos. Olha o perfil que está sendo usinado aqui, ó, só possível com a aplicação de uma máquina de 5 eixos. Mesmo em usinagens, né, que nós chamamos aqui de 3+2, mesmo uma máquina de 5 eixos pode fazer usinagens ortogonais, com a mesma estabilidade. Ela tem com trocador de pallet ou com carga direta. E também eu posso acoplar vários tamanhos de magazine. Você viu aqui, ó, tem magazines até de 400 lugares. Mesmo sistema de fuso zero. 6 tipos de fuso, né? Aqui o envelope da máquina, ou seja, a área disponível para mim colocar peças ou dispositivo.
Magazine acoplado aqui girando, estação de carga de ferramenta. Vocês percebem que o magazine e o trocador é uma peça única, né? O magazine fecha a porta e o trocador fica totalmente fechado, livre de impurezas. Refrigeração interna com 7 estágios de alta pressão. Ergonomia para carga de ferramenta também similar à da série H. Muito fácil, né? Você tira o pocket, coloca a ferramenta, devolve o pocket e informa que ferramenta que entrou. Colocação do pallet com o dispositivo acoplado já direto, né? Estação giratória aqui, ó, na estação de carga. Painel touch, com várias informações disponíveis, desenhos de processo, de ferramentas. Comando Siemens 840D Solution Line e opcionais para a indústria 4.0 que nós vamos falar daqui a pouco. A acessibilidade para manutenção também muito boa, né? A Hero utiliza o sistema, ela bolou um sistema chamado HELP, né? Hidráulica, pneumática, você tem os consoles onde você monta toda a parte hidráulica, toda a parte pneumática, tudo concentrado para facilitar a manutenção da máquina. Agora que vocês viram aqui, ó, uma visualização, né, dinâmica dos dois tipos de máquina, imagina você, né, uma máquina que tenha capacidade para 8 toneladas. O que é mais fácil? Você deixar a peça parada e colocar o quinto eixo na ferramenta para usinar essa peça, ou pegar essa peça numa mesa basculante e ficar movimentando ela. Então, por isso que nós temos esses dois modelos de máquina. Porque peças muito pesadas, para uma máquina onde o quinto eixo está na peça, não é viável. Imagina o tamanho do motor, o tamanho do driver, né? Para poder girar uma peça com precisão, uma peça aí de 4, 5 toneladas e fazer, por exemplo, um molde ou uma matriz. Não, essa peça tem que ficar parada. O quinto eixo tem que estar na ferramenta. Quanto pesa uma ferramenta? Muito pouco, né? Agora, e por que nós temos então as máquinas menores onde tem o quinto eixo na peça? Porque são peças de maior velocidade com maior produção. Então, por exemplo, uma aplicação para usinagem de bloco de alumínio. Eu posso colocar essa aplicação numa máquina de 5 eixos da linha HF. Eu vou fazer um molde que pesa 3 toneladas. Já coloco na linha F. Então eu tenho que ter essa visão para mim poder indicar e desenvolver o processo correto, usinando na máquina correta. Vamos falar um pouquinho do nosso know-how. Então nós temos engenharia de aplicação e nós fazemos projetos e avaliação de processos de fabricação. Ou seja, nós podemos atender o nosso cliente avaliando um processo existente e ofertando para ele uma máquina adequada para aquele processo que já existe, mas também melhorando a aplicação daquele processo, para que ele tenha maior produtividade. Ou eu posso desenvolver um processo do zero. É o que geralmente acontece. Por exemplo, em Sumaré, a Honda, ela queria lançar um motor novo. Como que funciona isso aí?
Nós recebemos o desenho, recebemos o caderno de encargos, fazemos toda a avaliação e montamos uma linha de produção de bloco ou de cabeçote e ofertamos isso para o nosso cliente. Tá? Então nós temos a capacidade, né, de avaliar projetos existentes ou desenvolver um projeto do zero. Projeto de aplicação em máquinas em série ou projeto de máquinas especiais. Também, se for necessário você modificar uma máquina ou fazer uma customização que sai da linha standard, também fazemos esse tipo de trabalho. Projetos de dispositivos. Dentro da engenharia de aplicação, nós também avaliamos toda a parte de fixação e também podemos fornecer não só a máquina, mas também o dispositivo de fixação da peça. Projetos de ferramentas, ou seja, podemos fornecer a máquina, a ferramenta e o dispositivo e entregar essa máquina produzindo. São os famosos, né, pacotes turnkey, onde eu não vendo uma máquina, eu vendo um processo. E esse processo turnkey, né, ele pode ser liberado tecnicamente com a aplicação do CEP, que é o controle estatístico do processo. Então nós entregamos um processo, ou seja, um pacote, onde tem uma máquina, uma ferramenta, pacote de ferramenta, dispositivo, fazemos toda a parte de programação CNC, fazemos os testes, fazemos a usinagem do lote, fazemos os estudos, se precisar fazer algum ajuste, fazemos os ajustes e entregamos a máquina estatisticamente aprovada. Tá? Também fazemos automação de máquinas, inclusive de máquinas de terceiro. Tá? Se tem um cliente que tem uma máquina Heller e dentro de uma célula ele vai automatizar o processo dele, onde tem uma ou duas máquinas Heller, mas tem máquinas de terceiro, nós também fazemos esse tipo de trabalho. Nós vamos entrar agora, né, nesse tema, né, que é a indústria 4.0. Eu dei uma pincelada aí na história da Heller, nos produtos, para que fizesse sentido agora isso que a gente vai falar. Então, a indústria 4.0 para a Heller, né, é o que? São máquinas equipadas para a fábrica do futuro. O que significa isso? Então, antes de entrar nesse tema, eu coloquei essa imagem aqui, para que vocês possam ter uma percepção que a nossa sociedade ela vive em constante mudança. Tá? Você pode ver aqui que a sociedade lá no início era uma sociedade onde o homem ele sobrevivia, né, da pesca, da caça, da coleta. Ele era um homem que era nômade, né? A hora que acabava os recursos daquela região, ele mudava para uma outra região, até o momento que essa sociedade, e nessa sociedade aqui, ele tinha as suas ferramentas, tá? Tinha a sua vestimenta, ou seja, o ser humano ele muda, né? Em termos sociais, muda a vestimenta, muda o comportamento, muda uma série de coisas, né? E aqui você percebe que a próxima sociedade dessa figura é a sociedade agrícola. O homem já mudou, né, alguns costumes, né? Ele agora já tem um outro tipo de ferramenta na mão e ele já consegue fixar a residência, porque ele, em vez de ser um homem, né, que só explora, agora ele começa a produzir. Então aqui, essa migração da sociedade coletora para a sociedade agrícola, aqui já tem uma revolução. Tá? E depois, uma outra sociedade, né, dentro dessa escala de mudança, é a sociedade industrial. O homem já trocou de ferramenta também. E depois tem uma outra sociedade que é a sociedade em rede. Né? Quando começou a utilização da rede de computadores. Aonde que nós vamos parar aqui, pessoal? Né? Então, a gente percebe que a sociedade ela está em constante mudança. E o ponto-chave, né, dessa sociedade que mudou, que é os nossos dias aqui, os nossos dias atuais,
a comunicação, né? Você percebe aqui que a sociedade ela evolui em todos os aspectos, né? E conforme ela foi evoluindo, né? A comunicação que aqui no início era feita de uma maneira muito rudimentar, ela foi também evoluindo ao ponto que nós chegamos, né, num sistema de comunicação que não tem volta. Que é o quê? Que é a internet. E o uso da internet, né, aí, mais ou menos aí na década que ficou, né, de uma maneira assim mais popularizada aí na década de 70, e depois ela foi se desenvolvendo ainda mais, né? Ela permitiu que a maneira que os povos, né, se comunicassem fosse de uma maneira totalmente diferente, totalmente integrada. Você percebe que hoje, né, todos nós estamos conectados em mídias sociais, utilizamos aí Facebook, o Instagram, o WhatsApp, e essa maneira, esse meio de comunicação, ele começa a gerar dados, né? E eu coloquei aqui, ó, nós começamos a deixar uma pegada eletrônica, porque aonde tem esse tipo de comunicação não tem como, você deixa uma pegada. A partir do momento que você utiliza um meio de comunicação através da internet, você está de alguma maneira fornecendo informações para esse sistema. Aí você tem o quê? Você tem um volume de informações na palma da sua mão. Há quem diga que hoje, né, hoje nos nossos dias, um garoto aí de 7, 8 anos, ele tem na palma da sua mão muito mais informação do que o imperador romano tinha na época. Tamanha é, né, a maneira como a sociedade se desenvolveu nessa parte da comunicação, e hoje nós temos disponível na nossa mão, a hora que nós quisermos, um volume muito grande de informações. E essa conexão entre pessoas, ela começou a atingir um certo nível, que começou também a haver uma conexão não só de pessoas, mas como conexões de objetos, né? Que é a internet das coisas. Você começa a perceber que as pessoas estão conectadas, mas também as coisas estão bem conectadas. Tinha-se uma previsão que no ano de 2020, a hora que nós estamos em 2022, em 2020, 20 bilhões de coisas estariam conectadas, fora as conexões, né, normais entre as pessoas. E isso vai gerando um volume de dados, pessoal, gigantesco, que vocês já ouviram falar, que é o Big Data. Tá? Então, nessa sociedade, aqui, ó, a sociedade em rede, o grande ponto aqui, ó, é a disponibilidade de dados. Ou seja, a disponibilidade de informação. E quem tem informação tem poder. Então, imagina, né? Vamos falar um pouquinho de dados aqui. Imagina que eu te dou um dado aqui. Te dou uma informação. 39 graus. E começo a te dar essa informação a cada 10 minutos. O que você faz com ela? Nada, né? Se eu te der essa informação isolada, você não faz nada. Mas quando eu começo a conectar uma informação com outra, né? Se eu te der duas informações agora, 39 graus e uma segunda informação, corpo humano. Aí você já tem uma decisão, né? Aí você tem um dado, tem um terceiro dado que você está concluindo com a junção, né? Com o estudo, com a avaliação, análise de dois dados. 39 graus, um corpo humano, tenho febre. O que eu posso fazer com isso? Tomar uma decisão. Vou para o médico, ou se já estou lá no médico, o médico vai me
me dá um remédio, enfim. Isso aqui, pessoal, vai permitir, então, né, que os dados que estão disponíveis, que são muitos dados, né, eles possam ser trabalhados, possam ser analisados, e com isso você tenha uma decisão. Então, essa é uma das principais características, né, dessa sociedade atual. O volume de informações, a maneira como essas pessoas se comunicam, a maneira como as coisas estão conectadas e o grande volume de dados que estão disponíveis. E aí, pessoal, eu quero destacar para vocês esse intervalo aqui, ó. Vamos pegar esse intervalinho aqui, ó, da sociedade industrial e vamos avaliar só esse pedacinho aqui, ó. Aquele pedaço lá, ele tá subdividido em 4 fases. Tá? A primeira fase começa aqui em 1760 até 1910. Um período de 150 anos. Tá? Uma imagem que fica muito latente desse período é a Maria Fumaça. Ou seja, a Maria Fumaça que era vapor. E aí você vê que nesse período aqui, ó, nós tivemos uma situação de mecanização, máquinas a vapor, novas fontes de energia. Aqui, pessoal, tinha 2 elementos básicos que eram muito valiosos. Era o carvão e o ferro. Então, essa fase aqui, ó, ela foi considerada a primeira revolução industrial. Então, o homem começa a sair do campo e ir para a cidade e tem, né, uma maneira de viver diferente. Ele começa a ter outros recursos, né, outro estilo de vida. Depois, um segundo período, pessoal, vai de 1910 a 1970. 60 anos. Você percebe o quê? Que esse período aqui foi mais longo, esse já é um período mais curto. Qual que é a figura que retrata esse período? Charles Chaplin. Tá? Ele retrata o quê? Ele retrata um período, né, onde foi feito o quê? Uma padronização do trabalho e foi desenvolvido por Henry Ford as linhas de montagem. E ele eternizou essa época aqui naquele filme Tempos Modernos. Vocês já assistiram, né? Então aqui nesse período nós tivemos a segunda revolução industrial. Depois de 1970 até 2010, 40 anos, nós percebemos que o intervalo está diminuindo. O que nós tivemos aqui, pessoal? A automação do chão de fábrica. Então começa, né, uma nova revolução, onde as linhas de produção, principalmente ali, ó, do Ford T, onde o trabalho era todo manual, né? O trabalho ele foi padronizado, aumentou o volume, aumentou a escala de produtos com essa filosofia, mas ainda tinha muito trabalho manual. Aqui, ó, com o advento da aplicação, né, do computador e de várias tecnologias, né, referente à energia elétrica, né? Aqui a energia básica, que nesse período era roda d'água e vapor, e aqui já começa a energia elétrica, né? E aqui a eletrônica com a elétrica faz com que esse intervalo aqui tenha uma revolução fantástica, né? Todos os processos da indústria alimentícia
e de bebidas são automáticos, ou seja, o chão de fábrica ele está todinho automatizado. E depois aqui seria a terceira revolução. E depois nos nossos dias, o que a gente enxerga hoje, né? Nós enxergamos um outro modelo, né, de equipamento, um outro modelo de aplicação aqui, que são os robôs cyberfísicos, ou seja, aqui o robô, ele está, toda a digitalização, toda a tecnologia, né, digital utilizada nesse período está dentro da fábrica, está no chão de fábrica. Aqui já começa uma comunicação fora da fábrica, tá? Os equipamentos começam a ter conexões com a internet, ou seja, a internet das coisas. Então são equipamentos cyberfísicos, e o que caracteriza esse período aqui é a digitalização e a coleta de dados. Imagina, pessoal, então se eu tenho agora, né, na quarta revolução, que nós chamamos aqui de revolução 4.0, se eu tenho a possibilidade agora de coleta de dados e de digitalização desses dados, como que eu coleto esses dados? Eu começo a instalar sensores, né, em todos os equipamentos onde é possível colocar sensores, e eu começo a ter clareza do que acontece no chão de fábrica. Por quê? Porque eu vou colocar esses dados para fora da fábrica. E o que isso possibilita? Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é uma máquina de café, né? É uma maquininha de café. Imagine se eu coloco alguns sensores nessa máquina. Coloco uma conexão aqui e ela faz uma conexão com a internet. O que eu posso proporcionar aqui, ó? Um novo modelo de negócio. Eu não só posso vender a máquina de café, mas como eu posso, com a conexão, né, da internet, eu posso oferecer outros tipos de serviço. Por exemplo, a venda da cápsula ou a venda do pó de café, quando o depósito do café ou o depósito de cápsulas estiver quase no finalzinho. Eu posso receber uma mensagem no meu celular me avisando e me oferecendo, ou eu posso fazer encomenda e receber em casa. É um novo modelo de negócio. Para vocês terem uma ideia, tem uma empresa de bebidas, né, fabricante de uísque. E o que ela fez? Ela colocou no lacre, não é essa marca aqui, tá, pessoal? Ela colocou no lacre, né, um chip, um microchip. Para quê? Para visualizar a cadeia. Ela não sabia, ela não tinha percepção do produto dela depois que o produto saía da fábrica. Com essa situação aqui, ó, o que foi possível fazer? Eles não enxergavam, né, os armazéns, o distribuidor, o exportador. Para vocês terem uma ideia, eles conseguiram fazer um mapeamento, eles descobriram que aqui no Brasil o produto deles era utilizado, era consumido apenas no Nordeste do Brasil. É um dado que você tem na mão e você pode tomar uma decisão, ter uma ação. Vou fazer um trabalho, vou fazer um trabalho de marketing, de prospecção na região sul. Então você percebe que aqui, ó, toda a automação que eu tenho aqui na terceira revolução industrial, na quarta revolução industrial, que é a que nós estamos vivendo, o que eu faço? Eu estou tirando o valor disso que já está instalado. Eu já tenho uma automação instalada, as máquinas são máquinas de última geração, só que toda a informação ficava contida, né? Ficava represada na fábrica. Hoje, um fabricante de trator do Nordeste aqui do estado de São Paulo,
o que ele faz? Ele não vende o trator pelo trator, ele não vende o implemento agrícola pelo implemento agrícola. O que ele vende? Ele vende hectare cultivado. Como que ele faz? Ele desenvolveu uma plataforma onde ele mapeia, ele escaneia o terreno, ele verifica aonde tem falta d'água, onde tem algum elemento do solo que precisa ser melhorado. Ele faz um estudo e ele vai oferecer para o cliente dele essa plataforma estudada com os elementos, né, que ele fabrica. Então, é uma outra maneira de fazer negócio. Como que isso é possível? Com essa quarta revolução. Ou seja, com a digitalização e com a coleta de dados. Você está usando toda essa massa de dados que já estava, vamos dizer assim, disponível. Você, de uma maneira tecnológica, agora, como eu disse, utilizando sensores, utilizando a conexão com a internet, utilizando smartphones, enfim, o que for necessário, você consegue reunir todos esses dados e oferecer algo a mais para o seu cliente. Então, se antigamente o fazendeiro comprava um trator, ele que tinha que se preocupar com todo o processo produtivo. Hoje não. Hoje eu vendo, né? Ou seja, o fornecedor aqui, o fabricante do trator, vende uma agricultura de precisão. Tá? E a Heller? O que a Heller tem para oferecer? A Heller tem para oferecer produtos e serviços para a indústria 4.0. Além das máquinas, né, que nós já fabricamos com alta tecnologia, nós também enxergamos, né, que nós precisamos ter produtos e serviços para ir de encontro com essa necessidade do mercado. Então nós temos aqui, ó, uma plataforma, né, de pacote básico, de aplicações, de ampliações e aplicações. Então nós temos aqui no pacote básico, ó, um Heller Service Interface local. Nós temos um pacote, né, chamado Heller for Industry, que é o pacote, né, que é o nome que a Heller adotou para essa fase, para essa tecnologia, né, da indústria 4.0. Então eu tenho aqui, ó, um opcional aqui, ó, né? Nós temos um opcional aqui, ó, que faz a conexão. Depois nós temos aqui, ó, uma interface de serviços que é local. Temos uma interface que é privada, temos uma interface que é global, temos uma interface universal, depois temos alguns produtos. O que significa isso? Né? Hoje nós temos uma dificuldade com relação à segurança, né? Ou seja, a proteção de dados. Então, existem ainda clientes que não querem, né, disponibilizar os seus dados de uma maneira global, ou seja, utilizando a nuvem. Ele faz essa disponibilização privada ou local, ou seja, ainda dentro da fábrica. E aí nós temos aqui, ó, um opcional chamado redução de danos, monitoramento de energia, condições de eixos e condições do fuso. Imagina, pessoal, que numa máquina, os componentes principais de uma máquina é o fuso hardware, né, o fuso onde recebe a ferramenta, e os eixos, onde faz, né, realiza todo o deslocamento, no eixo X, no Y, no Z. Se eu consigo colocar sensores ali, ó, no fuso, sensor de temperatura, sensor de vibração, nos eixos da máquina, sensor de esforço, e eu começo a captar esses dados. E se eu tenho uma base, né, eu tenho uma referência, aonde essa referência a máquina está nova, e eu sei que eu tenho limites para considerar que esses componentes estão, vamos supor, já gastos, né, ou estão danificados.
O que eu posso oferecer para o meu cliente? Eu posso oferecer serviços, né, referentes a todas essas situações aqui, onde eu posso prever, por exemplo, aqui, ó, uma diagnose, ó, um outro opcional, ó, diagnose remota. Um outro opcional, ó, condições, né, condições de conexão, de tratativa de dados. Então eu vou pegar agora aqui, ó, cada um desses caras aqui, ó, e vou detalhar um pouquinho mais para você. Hello Service Interface local, né? Olha aqui, ó. Eu tenho um computador que está conectado na rede do cliente. Eu tenho um smartphone com liberação, né, de conexão dentro da fábrica, e eu tenho um painel de operação da máquina. Então, dentro desse universo aqui, ó, eu posso ter uma série de situações. Por exemplo, aqui, ó, o controle do eixo X, Y, Z, o eixo B e o fuso da máquina. Todos eles com sensores de vibração, sensores de temperatura. Eu posso ter aqui, ó, a utilização da máquina. Máquina produziu, máquina ficou parada, máquina está com defeito, máquina desligada. Eu começo a receber esses dados, né? E eu, dentro de um aplicativo, eu começo a avaliar todas essas informações para me tomar decisão. Por exemplo, aqui, ó, a condição atual da máquina é visível em todos os momentos. Ó, é fácil a identificação de problemas organizacionais no processo de produção. Base ideal para abordagens de otimização de processo. Então, é um opcional, né, de extração de dados, ainda dentro do ambiente da fábrica. Depois, ó, a Hello Service Interface, né, que é a interface de comunicação da máquina com esses equipamentos externos, né, o computador também conectado na rede da máquina, o smartphone com a liberação de senha dentro da fábrica e o painel ainda da máquina. Esse privado aqui, como que funciona? Eu já posso espetar, eu preciso de um servidor e eu posso espetar várias máquinas nesse servidor. Mas ainda estou dentro da fábrica, não liberei esses sinais para fora. E por que tem isso, pessoal? Porque tem essa necessidade. Existem clientes ainda que até já comprou, né, um software global, mas existe problema ainda de confiança da segurança de liberar esses dados para fora da fábrica, né? Então, por isso que nós temos esses dois opcionais. Aqui, ó, a análise de dados é entre as máquinas. O local era uma única máquina. Aqui eu já posso ter mais de uma máquina. Por exemplo, ó, eu tenho 3 máquinas aqui produzindo o mesmo processo. E aí eu começo a verificar que a máquina do meio está com um comportamento diferente. Mesmo processo, mesma ferramenta, mesmos dados de corte, e aqui ela começa a apresentar, por exemplo, um nível de desgaste no eixo Z da máquina. Então, se eu não tenho isso, o que acontece? Eu não sei desse detalhe, a máquina vai piorando esse problema, chega no momento que essa máquina para, porque quebrou, o cliente faz um contato com a assistência técnica, não planejou nada, não tem técnico disponível, não tem peça. Para que serve isso, pessoal? Para planejar, para você fazer uma previsão das coisas. Você pode prever, né? Se você está fazendo o controle do esforço de um eixo, e você percebe que ele está num nível, né, próximo de 70%, você já pode comunicar o seu departamento de compras para encomendar uma peça ou entrar em contato com o fornecedor para agendar uma assistência técnica. Você faz o quê? Uma previsão, e você ganha tempo e ganha o quê? Disponibilidade do seu equipamento.
Eu já vi equipamentos, né, não da Heller, que chegou no estágio desse que eu falei, e máquinas ficaram aí 3, 4 meses, não, desculpa, 3, 4 semanas paradas. Imagina o prejuízo, né? E depois, pessoal, eu tenho a interface, né? Quando eu falo interface aqui, tá claro para todo mundo o que é uma interface? Tranquilo? Nós temos a interface global. Agora as máquinas estão, né, conectadas em nuvem, na nuvem. Análise de dados entre sites e máquinas simultâneas. Agora eu posso estar numa fábrica, né, aqui no Brasil e ter uma matriz lá na Alemanha, por exemplo, e todas as máquinas estão conectadas. Então eu faço a conexão não só das máquinas, como dos sites, das várias filiais. E eu consigo, né, através de um computador que está na rede do grupo ou de um smartphone, se eu estou aqui na China, tenho esse opcional aqui, eu entro com o meu smartphone e começo a verificar como que estão as condições de cada máquina, dentro daquilo que você tem como escopo de indústria 4.0. E aí, falando um pouquinho, né, falei um pouquinho da conexão, agora falando um pouquinho dos produtos. Nós temos esse produto aqui, Axis Condition, e esse outro Spindle Condition. Condição, né, dos eixos, todos os eixos da máquina, e condição do fuso. Então, lá, Axis Condition. Exibição das condições dos eixos X, Y, Z e Spindle. E quando for uma máquina de 5 eixos, o quinto eixo também, né? Olha lá, status e alteração dos eixos a todo tempo. Agendamento de serviços no estágio inicial, aquilo que eu comentei com vocês, tá? Se eu detecto que tem alguma coisa aqui, por exemplo, aqui, ó, o torque de um eixo. Eu tenho a linha amarela, que é um sinal de alerta. Aqui já está no último estágio, né? Mas de repente, ó, eu vou recebendo os dados, eu vou avaliando. De repente isso aqui está bem próximo, eu já posso programar uma manutenção. E quando eu faço isso programado, pessoal, eu tenho ganho de disponibilidade de máquina. Eu posso fazer isso, por exemplo, posso programar isso aqui para um sábado. Olha lá, permite a orientação de serviços de manutenção. Às vezes você faz um contato com o service e ele te orienta, por exemplo, olha, eu estou com um eixo aqui, ó, que está tendo esse comportamento. Então ele fala, vamos fazer o seguinte, ó, vamos reduzir a aceleração, vamos fazer isso e isso, que vai dar tempo de fazer um atendimento sem que a máquina quebre. Você está fazendo uma previsão das coisas. Depois, ó, o produto Heller for Industry, né? O Spindle Condition, a condição do fuso. Então, olha aqui, ó, tem temperatura, medição de temperatura, tem medição de sobrecarga, tem medição de temperatura do motor e tem medição de temperatura do rolamento. Tudo isso através de sensores. Então, a máquina está trabalhando e de período em período eu estou recebendo esses dados que vai ficar num Big Data, né, dentro do sistema. Permite o monitoramento contínuo do fuso, agendamento de serviços no estágio inicial e permite a orientação de serviços e manutenção já na condição que está. Monitoramento de energia e análise de processo. A mesma coisa, pessoal. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, monitoramento de energia. Eu posso verificar aonde, né, se eu tenho várias máquinas. De repente tem uma máquina que num determinado momento, num período da usinagem, ela está consumindo mais energia. Vocês percebem que eu começo a ter dados à minha disposição, que eu começo a trabalhar com esses dados, e eu começo a ter uma outra dinâmica no trabalho. Dados de processo.
uma visão geral, né? Uma visão geral dos dados de potência da máquina e das ferramentas. Reconhecimento de situações críticas no processo de usinagem e tomada de decisão e medidas apropriadas. Então, tudo isso eu consigo fazer graças, né, a esses opcionais que a Heller desenvolveu para a indústria 4.0. Por exemplo, aqui, ó, dado de vida útil da ferramenta, dado de potência da ferramenta, dado individual de uma ferramenta de potência. Ela está aqui, por exemplo, numa condição normal, ó, usinou uma peça, usinou a segunda, usinou a terceira, usinou a quarta. De repente, esse gráfico aqui fica com uma carinha diferente. Eu já tenho condição de avaliar isso. E aí, pessoal, uma coisa muito bacana, ó, a diagnose remota. Tá? Diagnóstico detalhado da condição da máquina, mas à distância. A assistência técnica direta no momento que surge o problema. Por exemplo, ó, deu um problema aqui, ó, já é disparado um alarme, né, uma mensagem de alarme, que pode ser opcional para você receber no celular, ou vai direto para a assistência técnica da Heller. Lá, a assistência técnica da Heller pede uma permissão aqui, ó, de acesso, né, é o cliente que vai liberar esse acesso, ele vai liberar ou não, né, on ou off aqui. Quando ele libera o acesso, a Heller tem acesso à máquina. Por exemplo, uma máquina que está lá no Rio Grande do Sul, aqui em Sorocaba, o técnico começa a analisar o problema que deu. Por exemplo, o técnico, um problema sério, não conseguiu resolver, ele faz uma conexão com a Alemanha começa a analisar junto com ele. Vocês perceberam o alcance dessa ferramenta? Então, isso é a indústria 4.0. Eu vou passar dois cases aqui, para vocês terem uma ideia, que fora essa questão, né, dos opcionais, essa questão dos serviços, né, das interfaces que a Heller tem, nós temos também, né, como eu falei, toda aquela parte de engenharia de aplicação, né? Então, não basta eu ter só esses pacotes de indústria 4.0, mas eu preciso apresentar para o meu cliente também um processo, né, adequado, um processo comprovado e produtivo. Por exemplo, ó, eu tenho, olha que legal esse exemplo aqui, ó, uma carcaça de bomba de óleo. O grande problema do nosso cliente aqui era usinar essa peça, tirar do centro de usinagem, prensar uma bucha, voltar para o centro de usinagem para acabar esse furo. Ele já tinha esse processo, um centro de usinagem e uma prensa. E isso ele estava tendo uma dificuldade com qualidade. O que ele fez? Ele solicitou para ela que fizesse um estudo, né? Nós fizemos um estudo, nós aplicamos uma máquina H2000, nós eliminamos a operação de prensagem das buchas, prensa manual, tiramos fora do processo, e nós integramos o processo de prensagem durante a usinagem da peça. Como que nós fizemos isso? Nós desenvolvemos um dispositivo, né, onde para usinar a peça, essa necessidade, nós teríamos que ter duas fixações, né? Então, fixação 1 aqui, fixação 2 aqui, 3 peças na fixação 1, 3 peças na fixação 2, desenvolvemos aqui em cima um magazine, né, um depósito de bucha. Então, o operador carregava 3 peças brutas aqui, 6 buchas, porque eram 2 buchas em cada carcaça. Usinávamos aqui a operação 10, uma ferramenta especial que tirava a bucha daqui e embuchava. A hora que esse ciclo aqui estava completo, passa daqui e vem para a operação 2, tá? Operação VIM. Olha lá. E como que nós fizemos isso? Uma outra preocupação dele era, toda vez que eu prenso uma bucha, eu não tenho nenhum controle. Eu não sei se a operação de prensagem está na força correta, se essa peça
lá no cliente final vai dar algum problema. O que nós fizemos? Nós fizemos, além de inserir o processo de prensagem durante o ciclo de usinagem, nós fizemos um controle de esforço. Controlando os esforços, né, de prensagem, a gente arquivou isso, né, dentro do CNC. No final do processo, se tivesse alguma peça, né, que a força de prensagem estivesse fora dos parâmetros estabelecidos pelo cliente, ele disse para nós: eu não quero que essa peça vá para o cliente final de jeito nenhum. Então, era feita uma análise muito rápida dentro do CNC. Está tudo ok? Tá. Não, essa peça aqui não está ok. Automaticamente entrava uma broca e fazia um furo bem aqui, ó. Então, já no processo, ele fazia o controle da prensagem, e se a prensagem não tivesse de acordo, a gente usinava, fazia uma usinagem a mais aqui, que estaria matando essa peça. Ou seja, era uma certeza de que essa peça não iria para o cliente final. E aí, um outro problema foi o tempo de ciclo, né? Ele queria um tempo de ciclo para aumentar o volume de produção, então nós aplicamos aqui várias ferramentas especiais. Então, por exemplo, aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos aqui, ó. 6 furos M6, eu teria que furar e teria que roscar. Nós desenvolvemos uma ferramenta especial, um cabeçote múltiplo, onde nós colocamos 6 furos ali, para fazer de uma vez só os 6 furos. Está aqui a ferramenta. Então eu faço 6 furos, 6 brocas, sai aquele cabeçote que está lá dentro do magazine, entra uma outra ferramenta, que é um cabeçote também multifuso com 6 machos. Então são situações de engenharia de aplicação que a gente enxerga, né, e pratica para que a gente reduza o tempo de usinagem, e com isso aumenta a produtividade. Aí, acoplado, né, inserido todos aqueles pacotes de indústria 4.0, além de eu ter um processo rentável, um processo que me dá uma alta produção horária, eu tenho também a segurança de estar checando todos aqueles pontos que eu falei para vocês, de uma maneira direta e online. Uma outra aplicação foi a usinagem dessa carcaça aqui, ó, de um outro cliente. São três tipos de carcaça, 3 modelos, né? Nós desenvolvemos também o projeto do dispositivo. Essa usinagem foi realizada em 2 operações, operação 10 e operação 20. Desenvolvemos todo o processo de medição, né, em máquinas tridimensional. Esse foi um processo que a gente avaliou um processo existente, ele estava com mais de 200 minutos. Nós fizemos o step 1, reduzimos aqui, ó, 200 minutos, pessoal, dividido por 60, quanto dá para usinar uma peça? Esse processo aqui tinha mais de 120 ferramentas. Nós, no primeiro fornecimento, a gente baixou esse tempo para 147 minutos, aí teve um segundo step de fornecimento, aí sim nós pegamos e avaliamos e reprojetamos todo o ferramental e baixou de 147 para 110 minutos. Aqui já deu mais meia hora de redução. E depois tem um projeto futuro, um step 3, que a nossa meta é chegar em 98 minutos. Ou seja, saímos de um processo de mais de 200 minutos para entregar para o cliente final 98 minutos. E aqui todas as áreas, né, que nós atuamos, né? Área automotiva, caminhões, aerospace, modern die, enfim. E aqui uma série de produtos, né? Uma série que a gente pode customizar e entregar para os nossos clientes um processo, uma máquina e um pacote de indústria 4.0. Bom, pessoal, se
Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou ter o prazer de responder. Nesses projetos de vocês, é feito aqui só ou participação do pessoal da Alemanha? Não, só nós temos uma engenharia de aplicação, tá? Que é especialista em, temos lá especialistas em processo, ferramentas, dispositivos, e também temos uma engenharia de produto. Então, lógico, quando a gente precisa de alguma ajuda, fazemos um contato, mas nós temos autonomia para desenvolver e vender os nossos processos. Perguntas, pessoal? Sobre a indústria 4.0, ficou claro? Eles são alunos, normalmente é assim. Tem algum ponto que vocês querem voltar para fazer alguma pergunta? Maravilha. Eu tenho uma colocação, não é uma pergunta, na verdade. É até uma colocação, né? Tudo isso é desenvolvido aqui no Brasil. Aqui no Brasil. A indústria, a Heller, ela tem inclusive o desenvolvimento de todo o maquinário aqui no Brasil. Não. Como é? O projeto das máquinas, né? Por exemplo, um lançamento novo, ele é feito lá da Alemanha. Mas aí nós, como eu disse para vocês, nós somos 5 plantas, né, globais com o mesmo nível, com certificação CE, todos os 5 pontos de fabricação. Aí nós nacionalizamos a máquina e fabricamos aqui no Brasil, aqui em Sorocaba. Ah, então tem mais uma pergunta. Então, minha última pergunta é: quando podemos conhecer a Heller? Então, pessoal, em nome da diretoria da Heller, o Sr. Werther e o Sr. Ronald, está aberto o convite. O professor Bruno ele pode organizar e a gente está lá de portas abertas para receber vocês. E aí, para mostrar tudo isso aqui em loco, né, de maneira presencial. Tá? Maravilha. Será um prazer recebê-los lá. Maravilha. Edson, muitíssimo obrigado pela palestra, muitíssimo obrigado pela presença. Vou chamar aqui o professor Felipe para te entregar a nossa já tradicional plaquinha de agradecimento. Por favor, vamos um pouquinho mais para lá para a gente poder pegar.